Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 25 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, sinal amarelo para os mercados preditivos no nosso país. Em mundo, negociações de paz no Irã, punição dos Estados Unidos a aliados e muito mais. Já no Brasil, rixa entre Gilmar e Zema gera engajamento nas redes e apimenta eleições. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. O mundo dos negócios é sinal amarelo para os chamados mercados preditivos aqui no Brasil. Ontem, dia 24, o Banco Central publicou uma resolução para limitar a atuação desse tipo de plataforma, um modelo que é usado por empresas como Cauchy e Polymarket. E pela nova regra, que começa a valer em 4 de maio, ficam proibidos contratos de previsão sobre esportes e jogos online e também temas políticos, eleitorais, sociais, culturais e de entretenimento. Apesar disso tudo, as bets não serão afetadas. Por outro lado, contratos ligados diretamente ao mercado financeiro seguem permitidos. Aí entram previsões sobre inflação, juros, câmbio, commodities e ações. Ou seja, vai poder apostar no resultado do IPCA, mas não vai poder apostar no resultado das eleições. E para entender essa diferença, vale explicar rapidinho como cada produto funciona. Nas bets, o usuário aposta num resultado e recebe um prêmio definido se acertar. Já nos chamados contratos de evento, a lógica continua parecida. A pessoa compra uma posição de sim ou não, mas o preço varia conforme as probabilidades vão mudando. Tipo, se justamente a inflação no Brasil vai ficar acima ou não de 4,5%. E aí acaba que cada um cai numa caixinha regulatória diferente. As bets são fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda. Já os contratos de evento, por funcionarem de forma parecida com produtos financeiros, ficam sob responsabilidade do Conselho Monetário Nacional e da Comissão de Valores Mobiliários. O pano de fundo desse movimento é o avanço das apostas no país. Segundo a Quest, 29% dos brasileiros apostam em bets. E um dado ainda mais curioso, a Ambima mostra que 20% desse público enxerga essa prática como um investimento. Indo além, essa mudança também vem num momento de problemas de regulação e de suspeitas de manipulação nesses mercados de previsão. Na quinta-feira, dia 23, nos Estados Unidos, um militar foi preso acusado de usar informações sigilosas para lucrar mais de $400 mil na Polymarket. Isso em contrato sobre a captura de Nicolás Maduro. Ou seja, o Banco Central está tentando evitar que esse tipo de instrumento vire um terreno fértil para distorção, risco e até crime, sem fechar totalmente a porta para o que envolve o mercado financeiro. Mas com esse alerta regulatório dado no bloco de empresas, a gente agora vira a chave e segue para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, Donald Trump e os Estados Unidos dominaram o noticiário global ontem, dia 24. Então já aperta os cintos que a gente vem hoje com 6 atualizações internacionais. A primeira novidade é uma nova tentativa de negociação com o Irã. Trump enviou representantes para conversas no Paquistão hoje, dia 25. E segundo os americanos, houve algum progresso do lado iraniano nos últimos dias. Vale lembrar, na terça-feira, dia 21, Trump já tinha prorrogado o cessar-fogo para dar mais tempo às conversas de paz. E esse clima de pressão não ficou só no Irã, viu, Branco? Porque a gestão Trump também avalia punir aliados por falta de apoio na guerra. E aí entram 2 ideias pesadas: suspender a Espanha da OTAN e rever a posição dos Estados Unidos sobre a soberania das Malvinas, o arquipélago controlado pelo Reino Unido, mas que fica na costa da Argentina. Uma mudança desse tipo seria histórica, porque mexe direto num dos temas diplomáticos mais sensíveis da região. E falando em Reino Unido, Trump também ameaçou impor uma tarifa pesada ao país, caso o governo do primeiro-ministro Keir Starmer não revogue o chamado Imposto sobre Serviços Digitais, que atinge principalmente Big Techs americanas como Apple, Google e Meta.
E aí, puxando para outro movimento grande do dia, União Europeia e Estados Unidos assinaram ontem um acordo para o fornecimento de minerais críticos, com o objetivo de reduzir a dependência da China, que hoje domina 70% do refino global. O contexto aqui é estratégico. Esses materiais são essenciais para semicondutores, armamentos e baterias de veículos elétricos, e recentemente tiveram as exportações restringidas por Pequim. E já que a gente entrou na China, os Estados Unidos acusaram o país de roubos em escala industrial de modelos americanos de inteligência artificial, dizendo que Pequim estaria explorando a experiência e inovação americanas. E esse atrito ganha ainda mais peso porque acontece semanas antes da visita de Trump à China, prevista já para o próximo mês. E para fechar esse nosso giro, tem uma decisão interna dos Estados Unidos que também chamou atenção. O governo americano anunciou que vai voltar a aplicar injeções letais e permitir execuções por fuzilamento em casos federais de pena de morte. A gestão Biden tinha limitado as injeções depois de estudos apontarem dor e sofrimento desnecessários, mas o governo atual classificou essa análise como falha. E assim, entre negociações de paz até endurecimento interno nos Estados Unidos, o noticiário internacional veio bem carregado nesse sábado. Mas com esse panorama completo do mundo, agora a gente volta os olhos para o que está acontecendo aqui no Brasil. Começando o bloco de Brasil, o clima esquentou mais entre o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e o ministro do STF, Gilmar Mendes. E essa troca de farpas já está mexendo com o tabuleiro eleitoral. Pois é, Branco, nessa quinta-feira, Gilmar reconheceu que errou ao relacionar homossexualidade a uma acusação injuriosa contra o ex-governador. Para relembrar direitinho, quando foi explicar a inclusão do Zema no inquérito das fake news, Gilmar usou um exemplo do que, na visão dele, o mineiro não aceitaria ser associado. Ele disse: imagine bonecos do Zema como homossexual, não é ofensivo? Agora ele voltou atrás nessa fala. E esse atrito começou a ganhar tração depois de um vídeo publicado pelo Zema em março. Nesse vídeo, ele critica o STF no caso Master e chama os magistrados de intocáveis, além de mostrar os ministros como fantoches. E a escalada continuou, porque nessa semana Gilmar também ironizou o jeito do Zema falar, dizendo que ele fala um dialeto próximo do português, uma língua do Timor-Leste. O resultado disso foi mais polêmica e mais combustível para as redes. E para entender o porquê isso importa, segundo uma reportagem do G1, essa crise acabou ampliando a exposição do Zema e reforçando o discurso de enfrentamento ao Supremo. A consultoria Nexus, inclusive, colocou número nisso. As trocas entre Gilmar e Zema somaram 3 milhões de impressões no X em poucas horas. O Zema chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Brasil e também teve pico de buscas no Google. E quando a gente olha para o cenário eleitoral, na última pesquisa Quest, Zema aparece com 3% das intenções de voto. Na frente dele estão Lula com 37%, Flávio com 32% e Caiado com 6%. E tem um ponto histórico aqui que chama atenção. Em 2018, ele também começou como azarão em Minas. Na véspera do dia das votações do primeiro turno, ele tinha cerca de 20% das intenções de voto nas pesquisas, mas acabou fechando com 42%. Ou seja, o cenário segue indefinido. Por enquanto o que dá para cravar é que essa rixa virou palco público, gerou engajamento e está deixando a disputa política ainda mais apimentada. Mas agora, com a Sessão Brasil fechada, bora conferir como foi o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a Intel roubou a cena nessa sexta-feira. As ações da companhia dispararam 23% após a fabricante de chips superar as expectativas de lucro no primeiro trimestre, além de divulgar uma projeção de vendas acima do esperado pelos analistas. O salto levou os papéis a superarem o pico atingido na era das .com nos anos 2000, reforçando a virada recente da empresa. A Intel já acumula alta de cerca de 300% desde agosto do ano passado, quando o governo americano comprou quase 10% da companhia. O bom humor também respingou em outras fabricantes de chips. A AMD subiu 13,91% com os resultados da Intel, reforçando a leitura de que a demanda por CPU segue firme.
A Army Holdings, que é outra empresa do setor, avançou 14,76%. Os índices também tiveram dia de recordes. Em Nova York, o S&P 500 subiu 0,80%, enquanto o Nasdaq avançou 1,63%. No campo econômico, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos decidiu encerrar a investigação sobre os custos da reforma na sede do Federal Reserve, conduzida durante a gestão de Jerome Powell. A decisão, anunciada por uma procuradora aliada de Trump, remove um dos principais entraves à confirmação de Kevin Warsh para comandar o Banco Central americano. Já no Brasil, a Uzi Minas abriu a temporada de balanços com lucro líquido de R$ 896 milhões no primeiro trimestre, uma alta de 596% contra o quarto trimestre de 2025. As ações da companhia saltaram 5,55%. Olhando para o índice, o Ibovespa teve mais um dia de correção e recuou 0,33%, aos 190.745 pontos. Já o dólar fechou em queda de 0,10%, cotado a R$ 4,99. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. Lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e com a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Bom final de semana, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal!